Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Perguntas e Respostas aqui da Parede Planejada. Eu sou o Júnior e a aula de hoje, a pergunta de hoje é a seguinte: quais tipos de papel de parede que existe? É sobre isso que a gente vai falar aqui agora nessa aula, ok? Então, só para deixar claro, o tema de hoje nós não vamos falar sobre manutenção de paredes, sobre como consertar rachaduras, umidade, preparação de superfície, a gente não vai falar nada disso. Também nós não vamos falar sobre técnicas de aplicação de papel de parede e também nós não vamos falar sobre vendas de papel de parede, beleza? Apesar que eu vou mencionar um pouco sobre esse assunto lá no final desse vídeo, lá no final desse slide aqui, eu vou fazer um comentário um pouco sobre fornecedores, sobre valores de instalação, de remoção, vou comentar um pouco sobre esse assunto, mas é só para deixar claro que esse vídeo não é específico sobre estes assuntos, ok? Então, o tema de hoje é sobre os diferentes tipos de papel de parede que existem disponíveis no mercado e como que funciona cada um deles. Porque existem vários modelos de papel de parede disponíveis no mercado. Ó, existem vários modelos de papel de parede disponíveis no mercado. E existem... Cada modelo é um tipo, um diferente do outro. Então você tem que ter conhecimento de cada um para você ter domínio nesse assunto e saber qual que é o melhor, qual que você vai usar na melhor ocasião. Basicamente é isso, beleza? E aí você tem domínio nesse assunto, você sabe oferecer o melhor, você sabe escolher o melhor para você colocar aí na sua casa ou para estar oferecendo aí para o seu potencial cliente, beleza? Então vamos seguir em frente. E para quem que é esse conteúdo de hoje aqui? Para quem que é esse tema de hoje? Talvez isso aqui seja para você. Antes de dar continuidade aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu criei essa apresentação aqui, slides, e escrevi aqui nos slides aqui muita informação importante, porque eu não quero que você perca nenhuma informação, beleza? Então, eu vou estar fazendo aqui um complemento, eu vou estar lendo aqui muita coisa para lembrar o que eu tenho para te dizer, e também eu vou estar fazendo um complemento aqui, volta e meia, com a informação que eu escrevi aqui, que eu criei, para estar te mostrando, para você aprender o máximo possível, para você ter um maior aproveitamento possível sobre essa informação aqui, ok? Então, para quem que é esse tema de hoje? Esse conteúdo aqui, ó, é para você que está querendo desenvolver uma nova habilidade, para poder ter uma nova renda, uma fonte de renda, ou desenvolver uma nova habilidade para poder ter uma renda extra, ou desenvolver uma nova habilidade, aprender a trabalhar com papel de parede, para trabalhar nessa área de decoração de interiores, dentro da construção civil, por exemplo. E assim, você está querendo aprender algo novo, está querendo aprender isso aqui, porque isso aqui, talvez você deve estar sabendo que isso aqui possibilita você trabalhar com dia e hora marcada. Eu, por exemplo, não trabalho cumprindo horário o dia inteiro, numa empresa, entra às 7 horas da manhã, sai às 5 horas da tarde, não trabalho assim. Eu trabalho em cima de resultado, em cima de horário. Então eu agendo o dia e a hora que eu vou lá estar atendendo o meu cliente, e eu vou lá e faço o serviço, depois que eu recebo o dinheiro e tá tudo certo, beleza? Então se você está querendo trabalhar com dia e hora marcada, que é um trabalho que possibilita você trabalhar assim dessa forma, para ter mais tempo de sobra para fazer o que você gosta, o que você quer, ficar mais tempo com a família, com os amigos, ter tempo a mais para poder estudar, focar no seu desenvolvimento pessoal, essa aqui é uma ótima oportunidade, beleza? Então se você está querendo algo assim do tipo, fica aqui comigo porque é muito importante essas informações aqui, é muito importante você saber quais tipos de papel de parede que existe para ter domínio nesse assunto e poder atender essa demanda nesse mercado que está em expansão, em grande crescimento. Então, se você quer desenvolver uma nova habilidade para trabalhar por conta própria e ter mais tempo, dinheiro e liberdade, deseja trabalhar com serviços agendados, com dia e hora marcada, atendendo com profissionalismo, tem interesse em trabalhar com papel de parede, mas ainda não sabe por onde começar, fica confuso com tantos tipos de papel de parede e quer entender como que realmente funciona, sente insegurança ou medo de errar na hora de escolher, vender ou instalar, já perdeu oportunidades, vendas ou dinheiro por falta de informação ou orientação, sente ansiedade quando precisa decorar ou atender um cliente e quer ter clareza do passo a passo, deseja comprar, vender ou instalar papel de parede com confiança, sabendo o que está fazendo, acredita que qualquer pessoa pode aprender com prática e orientação, quer olhar para uma parede e pensar com orgulho, foi eu que fiz, eu sei fazer, você quer ter essa confiança
de poder olhar um trabalho que você fez assim e falar, cara, foi isso aqui, foi eu que fiz, eu dou conta, eu consigo, eu posso, é verdade, eu tenho capacidade para isso, beleza? Então, vamos seguir em frente aqui, ó. O grande problema de você não ter tudo isso daqui e aquilo a mais que eu falei antes também, de você desenvolver uma nova habilidade, trabalhar com algo que possibilita você ter mais tempo e dinheiro, trabalhando com dia e hora marcada, o dia e a hora que você quiser. O grande problema de você não ter tudo aquilo ali é que a falta de conhecimento sobre quais tipos de papel de parede que existe pode atrapalhar a expansão do seu negócio. Não só esse assunto aqui, mas tudo que você quer fazer na vida, você já sabe disso. Que quando você não tem um conhecimento sobre algo, sobre algum assunto, isso cria uma barreira invisível aqui na sua frente que você não consegue ultrapassar. Você não sabe fazer aquilo lá por quê? Porque você não sabe como que é, você não sabe como é que faz. Então como é que você vai fazer uma coisa, como é que você vai prestar serviço sobre alguma coisa que tem alta demanda, você pode ter uma fatia do bolo aqui desse mercado, como é que você vai atender essa demanda se você não tem o conhecimento, se você não sabe como que funciona o negócio? Então, aquilo ali é uma barreira, tá? Então, hoje a gente vai quebrar essa barreira, você vai ter domínio sobre esses assuntos aqui, beleza? Então, se você quer aprender uma nova habilidade para trabalhar com vendas e serviços de remoção e instalação de papel de parede, é fundamental conhecer os diferentes tipos de papel de parede que existem. Isso é importante porque muitas vezes já aconteceu comigo. O cliente entra em contato comigo e pergunta quais são os tipos de papel de parede, onde que eu compro, qual a melhor opção, como é que funciona, precisa passar cola ou não, é lavável, qual a diferença entre eles. Então você tem que ter domínio nesses assuntos aqui, entendeu? Beleza? Beleza, vamos prosseguir então. Ó, agora você não precisa mais se sentir confuso, perdido, sem saber o que fazer ou por onde começar. Nessa aula, você vai aprender exatamente sobre os tipos de papel de parede que existe. Com esse conhecimento, você será capaz de identificar qual é o papel de parede ideal para cada ocasião, ok? Então, você poderá escolher o melhor papel de parede para você ou oferecer a melhor opção para o seu cliente ideal e fazer muitas vendas. Beleza? Então, se você está querendo trabalhar com venda e instalação de papel de parede, estar mais confiante, seguro, saber o que fazer, ter domínio nesse assunto para fazer muitas vendas, trabalhar com papel de parede para ter mais tempo, dinheiro, trabalhar com algo que possibilita você trabalhar com agendamento, dia e hora marcada, ter mais tempo de sobra para estudar, focar no seu desenvolvimento pessoal, ter mais tempo com a família e amigos. Se você está querendo algo assim do tipo, fica aqui comigo porque até o final desse vídeo você vai ter domínio nesse assunto. Você vai saber, eu vou te passar detalhes e você vai ficar sabendo certinho quais tipos de papel de parede que existe, beleza? E por que é importante você ficar sabendo dessas informações? Primeiro, o mercado está em crescimento. Você tem uma oportunidade de crescimento aqui exponencial, tá? Você pode ter seu próprio negócio com baixo custo inicial. Você pode trabalhar com agendamento com dia e hora marcada. Decorar seu próprio ambiente, sabe qual a melhor opção, porque você sabe qual que é a melhor opção. Oferecer seu produto para uma variedade de clientes, sabe? Vender para clínicas, para apartamento, casa, salão de beleza. É muitas pessoas que você pode atender essa demanda, essa alta demanda e tá tendo uma fatia desse mercado aí, beleza? Em outro vídeo que eu postei aqui no canal, eu estou falando sobre um assunto que é relacionado, respondendo uma pergunta, se trabalhar com papel de parede dá dinheiro ou não. Então dá uma olhada nesse vídeo lá, porque é muito importante, lá você vai ficar sabendo certinho quanto que dá para ganhar dinheiro com serviço de remoção, instalação, quanto que dá para ganhar dinheiro com vendas de papel de parede. Então é muito importante você ver esse vídeo. Naquele vídeo você vai poder tirar várias dúvidas, ter várias informações sobre esse mercado aqui que está em alta, que tem alta demanda. Beleza? Então, oferecer seu produto para uma variedade de clientes, ter clientes felizes com o resultado, porque você tem domínio sobre o assunto e oferece a melhor opção. Olha aqui, ó. Olha aqui porque que esse assunto aqui é importante. Ó, o mercado está em crescimento. Tudo isso aqui, deixa eu colocar aqui o laser. Ó, tudo isso aqui são pesquisas falando que o mercado está em alta. Então tem uma alta demanda sobre esses serviços.
de vendas e serviços de instalação de papel de parede tem alta demanda sobre esse trabalho, sobre esses serviços e produtos, ok? Então, deixa eu pegar aqui uma pesquisa aqui para você ver. Olha aqui, ó. O tamanho do mercado de papel de parede é estimado em 2,26 bilhões em 2024 e deve atingir 2,69 bilhões até 2029. Você viu aí o tamanho do mercado? Lá naquele outro vídeo que eu estou falando sobre se trabalhar com papel de parede dá dinheiro ou não, lá eu coloquei uma pizza, porque eu quis mostrar para você que esse mercado aqui é como se fosse uma pizza, tem várias fatias. E você pode ter uma fatia desse mercado. Imagina também um outro exemplo também que eu posso dar para você, um bolo de aniversário. Imagina que esse mercado aqui é como se fosse um bolo. Então você pode ter uma fatia desse bolo aqui também, para ter um faturamento desse mercado aqui. Você pode ter uma fatia desse bolo. E o que você precisa para ter um faturamento aqui? Para ter uma fatia desse bolo aqui, o que você precisa fazer? Você precisa ter domínio nesses assuntos aqui, sobre papel de parede, entendeu? E se posicionar para poder atender essa demanda, entendeu? Quando você tem domínio nesse assunto, sabe fazer instalação de papel de parede, sabe fazer vendas de papel de parede, porque você conhece cada modelo de papel de parede, você tem domínio nesse assunto, você sabe responder as perguntas que são as principais perguntas, então você pode se posicionar para ter uma fatia dessa pizza ou uma fatia desse bolo aqui para estar faturando aqui nesse mercado. Beleza? Então, por que isso é importante também? Você pode ter seu próprio negócio. Lá no outro vídeo que eu criei falando sobre quais são os materiais e ferramentas necessários para trabalhar com papel de parede, lá eu estou falando o que você precisa para trabalhar com serviço de remoção, materiais e ferramentas que você precisa para trabalhar com serviço de instalação e ferramentas que você precisa para trabalhar com vendas de papel de parede. Beleza? Lá eu explico certinho. Lá você vai ver que com menos de R$ 100 você já dá para começar a trabalhar com papel de parede, já dá para começar a trabalhar com serviço de remoção e serviço de instalação ou serviço de vendas ou com vendas de papel de parede. Você vai ver lá naquele conteúdo que eu gravei que é perfeitamente possível você trabalhar com baixo custo inicial. Olha, basicamente você precisa de... não é só essas ferramentas aqui, não. Isso aqui é uma trena, espátula de silicone, espátula de ferro, tá? Lâmina de estilete. Até caiu aqui as lâminas de estilete, ó. Lâmina de estilete. O suportezinho de estilete. Entendeu? Você pode começar com isso aqui, que é o básico. Lá eu estou explicando que você pode começar com esse básico aqui. E você pode comprar esse básico aqui com menos de R$ 100. O resto você pode, você precisa de outras coisas, mas você pode começar, tipo, pegando emprestado aí da sua casa mesmo, do seu parente, do seu vizinho, dos seus amigos, do seu colega, porque, por exemplo, outra coisa que você vai precisar também aqui para trabalhar com instalação é um rolo para... E nem precisa também, se você não tiver um rolo de tinta para poder passar dentro do balde de cola assim para poder passar nas costas do papel para fazer instalação, porque você precisa passar cola aqui atrás do papel para poder fazer a instalação aqui na parede. Beleza? Inclusive esse papel de parede aqui é um papel de parede lindo, muito bonito ele. Eu vendo bastante desse papel aqui, faço muita instalação desse papel de parede. Então, o custo inicial é baixíssimo. É baixo o custo inicial. Olha aqui as ferramentas aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o laser para você ver. Olha aqui algumas ferramentas, materiais e ferramentas. Olha o pacotinho de cola. Tá vendo esse pacotinho de cola aqui, ó? Isso aqui é uma coisa que é essencial. Você precisa comprar isso aqui para trabalhar com instalação de papel de parede. E precisa de umas ferramentinhas básicas também. Ok? Então, você pode começar com baixo custo inicial. Com menos, lá naquele vídeo eu mostro lá certinho quais são os materiais e ferramentas necessários para trabalhar com papel de parede. Lá você vê, eu dou exemplo, eu falo o que você precisa comprar agora inicialmente, que é preciso para estar começando, e o restante você pode ir comprando com o passar do tempo, beleza? Até a questão também dos papéis de parede,
Você não precisa ter um investimento alto para poder comprar um monte de produto, estocar na sua casa, no seu ambiente, no seu escritório, depois vender esses produtos para outras pessoas, ganhar dinheiro, estocar mais. Não, você não trabalha dessa forma. Inclusive, lá dentro do meu curso, lá no meu treinamento, eu falo com profundidade sobre esse assunto, como que funciona a questão. Eu dou lista de fornecedores, onde que você vai encontrar os papéis de parede top, de qualidade, de alta qualidade, com preço bacana para você poder estar revendendo esse papel de parede. Lá eu também falo o passo a passo. Basicamente é um passo a passo, a prova de erros para você seguir e conseguir fazer a instalação do papel de parede. Lá eu explico certinho, com detalhes sobre esses assuntos, beleza? Então, o que eu estava falando aqui mesmo? Sobre baixo custo inicial, e é isso aí, beleza? Então, trabalhar com agendamento, você pode trabalhar com agendamento com dia e hora marcada. Olha aqui, ó. Eu até coloquei essa foto aqui, que é uma mão controlando aqui o tempo, porque é exatamente isso que acontece. Você controla, você que tem um controle. Você não cumpre horário, ordens de outras pessoas falando para você a hora para você chegar, o que é para você fazer. Não, é você que tem controle sobre a sua vida, domínio próprio, e você faz o seu horário para fazer o serviço na hora que você quiser. É lógico que isso é uma questão também de concordância, de você estar alinhando com o seu cliente também. Por exemplo, eu sempre agendo os meus serviços sempre para depois do almoço, sabe? Eu gosto de trabalhar assim, na parte da tarde. Eu não gosto de trabalhar na parte da manhã. Na parte da manhã eu gosto de separar para mim mesmo, sabe? Para mim focar no meu desenvolvimento pessoal, para mim ir para academia, para mim meditar, estudar, focar no meu desenvolvimento pessoal, focar em mim, entendeu? Então eu gosto de prestar serviço sempre assim, depois do almoço, para os meus clientes, beleza? Então, tem horas que o cliente não dá para ele, não dá para ele. Então vai do bom senso também, sabe? De você estar entrando em acordo com ele e tá organizando o melhor horário que vai ficar tanto bom para você como para ele também, beleza? Por exemplo, tem alguns lugares, alguns clientes que eu tenho que atender ele só à noite. Então eu vejo um dia para mim ir lá atender ele à noite. Por exemplo, tem lugares aí que você só, em shopping, por exemplo, lojas, escritórios, é só à noite, só depois das 7 horas da noite que você pode ir lá. Eu já fui em lugares aí, eu comecei a trabalhar às 7 horas da noite e fui parar 1 hora da manhã, entendeu? Então, tem lugares que é assim. Então, vai tudo assim de você, sabe? Ver assim um dia que vai ficar bom para você e para ele também e deixar tudo alinhado. Beleza? Mas no final das contas, quem tem o controle do tempo aqui é você que decide o melhor dia e horário para fazer isso aí. De repente você não vai trabalhar amanhã, não, eu não vou trabalhar amanhã na parte da tarde, só vou à noite. E enquanto isso eu vou fazer outras coisas aqui e aproveitar meu tempo. Então é isso aí, é questão de organização, sabe? Mas no final das contas, voltando, o controle está na sua mão, beleza? Então, você pode decorar, é importante você saber essas informações aqui também, porque você pode decorar seu próprio ambiente. Talvez você fale assim, não, cara, eu não quero trabalhar com vendas e serviço de instalação de papel de parede. Não, eu quero fazer para mim mesmo, sabe? Eu quero aprender esse negócio aqui como um hobby para mim poder decorar a minha casa, a casa dos meus amigos, meus parentes, sabe? Esse tipo de coisa. Então, é muito importante você aprender essa informação aqui também, porque depois que você sabe quais tipos de papel de parede que existe, você vai saber qual que é o melhor para você decorar a sua casa, entende? Você pode ter uma variedade de clientes, olha aqui essas cidades aqui, olha o tanto de casa, apartamento, escritórios, comércio, olha o tanto de gente aqui ó, que você pode atender. Mesmo que você não mora em uma cidade grande, por exemplo, que nem uma capital, tá? Mas você mora em uma cidade que tem um bairro, você está em um bairro aí, por exemplo, que tem 100 pessoas nesse bairro. Cara, olha o tanto de gente para você atender. 100 pessoas para você atender aí, ó. Dessas 100 pessoas, tem um monte de pessoas que vai querer o seu produto ou serviço, porque o papel de parede, se a pessoa que não coloca o papel de parede na casa dela, é só porque talvez ela ainda não conhece esse produto.
talvez ela não conhece esse produto, não sabe o que ele faz, o que ele resolve, o que ele é capaz de fazer num ambiente, porque depois que a pessoa sabe o que esse papel de parede aqui pode fazer por ela, é muito provável que ela vai querer colocar na casa dela para mudar a sensação do ambiente, ou esconder manchas ou outras imperfeições como rachaduras, sabe? Mudar a transformação, mudar a sensação do ambiente, fazer uma decoração na parede para poder gravar vídeo, ou não sei, tem muitas opções que você pode estar oferecendo esse produto e que a pessoa vai querer. Geralmente a pessoa já está procurando, já está querendo, ela sabe o que ela quer. Então só falta você chegar e mostrar para ela as opções tudo certinho e a melhor opção. Basicamente é isso, beleza? Cliente feliz porque você tem domínio sobre o assunto, você sabe escolher, você sabe falar sobre o papel de parede, você sabe qual que é o melhor, você vende o melhor produto. Por exemplo, esse papel de parede aqui é de alta qualidade, esse papel de parede Lean, ó, papel de parede Lean com brilho, é um papel de parede vinílico, Lean cinza com brilho, muito bonito esse papel de parede aqui, ó. Então, esse papel de parede, depois que você faz a instalação dele, você nem vê a emenda, você nem vê, você não consegue, fica um negócio bonito, a instalação fica top, o serviço fica muito bom, o ambiente fica bonito, beleza? Flexibilidade, você pode saber as melhores opções disponíveis para decorar o seu próprio ambiente ou para oferecer para os potenciais compradores. Outra coisa que também, olha aqui, ó, você tem flexibilidade também de trabalhar, se você não quer trabalhar com vendas, você pode trabalhar para lojas que já vendem esse produto, entendeu? Aprender como é que faz a instalação aqui comigo e prestar esse serviço para lojas. Geralmente as lojas vendem o papel de parede, precisa de uma pessoa para ir lá fazer o serviço de instalação. E se você sabe fazer o serviço de instalação bem feita, você pode atender essa demanda também. Ou você pode também ter parcerias com empresas que são construtora, que trabalham com construção e reforma. Eu, por exemplo, aqui onde é que eu moro, eu presto muito serviço para empresas que trabalham com construção e reforma. O que acontece? Essas pessoas entram em contato comigo, Júnior, eu preciso fazer uma remoção aqui do meu papel de parede e preciso colocar outro papel de parede em outro ambiente. Então eu vou lá, eu levo o catálogo, eu mando o catálogo virtual lá para a pessoa, para o proprietário, ou para um arquiteto, ou para um engenheiro, mostro, dou sugestão sobre papel, qual que vai ficar bacana lá no ambiente, qual que vai se encaixar melhor, mostro tudo certinho. Então, eu faço o serviço de vendas do papel de parede e depois, quando o papel de parede chega, eu faço o serviço de instalação. Beleza? Basicamente é assim que funciona. Eu vou falar sobre isso mais para frente um pouquinho, mas eu só toquei nesse assunto agora para te falar a questão da flexibilidade que você tem, para você enxergar o tanto que você pode, tipo, é amplo esse negócio, sabe? Você pode trabalhar prestando serviço de instalação de papel de parede para uma loja, ou se não for para loja, para pessoas que compram em papel de parede, que compram papel de parede em outro lugar pela internet, ou viaja para outro país, volta, precisa de uma pessoa para fazer serviço de instalação. Então, e mesma coisa se você não quer trabalhar com serviço de instalação, você pode trabalhar com serviço de vendas, tá? Você pode oferecer para uma variedade muito grande de pessoas, você tem essa flexibilidade. Ou pode aprender esse assunto aqui também eu já falei, que é para você saber as melhores opções disponíveis para decorar o seu próprio ambiente ou para oferecer para potenciais compradores. Isso é muito expansivo, Vocês estão percebendo aqui o tanto que isso aqui é expansivo, o tanto que esse campo aqui é grande, que você pode entrar e atender essa demanda, é muito grande. Agora é o seguinte, vamos entrar aqui na parte sobre como é que funciona o papel de parede, beleza? Antes de entrar na parte principal aqui sobre como é que funciona o papel de parede, deixa eu te explicar uma coisa. Existem vários tipos de revestimento de paredes, tá bom? Existem vários tipos de revestimento de parede. Por exemplo, azulejos, porcelanato. Porcelanato, existe uma variedade de cores, modelos, desenhos, pastilhas, painéis de madeira, tecido, pedras naturais. E também existe, entre todos esses revestimentos, também existe o papel de parede. O papel de parede é um revestimento, beleza? O papel de parede é um revestimento decorativo para ser instalado em ambientes internos,
Eu estou falando aqui, ó, quarto, sala, corredor, escritório, lavabo. Existe um modelo de papel de parede que pode ser colocado em ambiente externo. Eu vou falar sobre esse papel de parede um pouquinho mais para frente, beleza? Então, o papel de parede é um revestimento. E qual que é as vantagens e benefícios de se colocar um revestimento, por exemplo, usar o papel de parede como um revestimento? Qual que é as vantagens e benefícios? Ó, o papel de parede é ótimo para quem quer decorar, renovar, valorizar o ambiente. O que isso quer dizer? O papel de parede é ótimo para quem quer decorar, renovar e valorizar o ambiente. Olha só, eu tenho um cliente, ele é um cliente meu antigo, muito antigo. E esses tempos atrás ele entrou em contato comigo e falou: Júnior, eu estou querendo decorar um outro apartamento meu que eu tenho, lá no bairro tal, tal, tal. E eu preciso que você vá lá comigo para a gente ver como é que a gente vai fazer e eu te mostrar os lugares, os ambientes. Beleza, fui lá, tal, tudo certinho, a gente decidiu o papel, as paredes que ia colocar papel de parede. E a gente fez o serviço, eu fiz o serviço lá para ele de colocar o papel de parede no apartamento dele. Eu coloquei papel de parede lá na sala, no corredor, em um quarto, no outro quarto e em outro quarto. Inclusive, antes de ter colocado os papéis de parede, eu tive que fazer um serviço lá de preparação da superfície. É uma coisa que não é o meu forte, eu não sou focado nisso. Mas quando precisa, não tem mão de obra especializada, não tem alguém que faz isso, eu vou lá e coloco a mão na massa também. Eu tinha que fazer um serviço lá na janela que estava com problema de filtração. Chovia, escorria água para dentro da parede. E eu não posso colocar o papel de parede em uma parede assim desse jeito. Por quê? O papel de parede ele é a base de água. Você vai aprender sobre detalhes técnicos dele aqui mais para frente um pouquinho. O papel de parede é a base de água. Então eu tive que fazer todo o serviço lá. Inclusive foi eu e o meu tio lá nesse apartamento dele. E a gente fez toda uma restauração assim perto de uma parede. Por exemplo, aqui está a parede. Aqui para baixo estava infiltrado. Então a gente teve que fazer um serviço lá tipo que nem dentista. Tirar tudo podre, depois passar uma massa nova, lixar, dar uma mão de tinta, ficou beleza. Aí eu consegui passar o papel de parede. Ficou um serviço top, de qualidade. E também, aqui pro lado de fora no apartamento, aqui na janela, foi colocado silicone. Porque a água chovia e a água entrava aqui por trás, sabe? Quando chovia, a água batia aqui na janela, escorria, e como não tinha silicone aqui no beiralzinho, a água entrava aqui para dentro e escorria na parede. E aí o serviço ficou top, a gente colocou silicone aqui na janela por fora, tudo certinho, ficou beleza, tá? Então, tem essa vantagem, sabe, de você fazer uma decoração com um papel de parede, um revestimento com papel de parede, você decora, você renova, você valoriza o ambiente. E assim, o que aconteceu? Depois que a gente decorou esse apartamento, depois que ficou tudo prontinho lá, ele colocou a chave na mão do corretor, o corretor colocou esse apartamento a vender e dentro de uma semana ele já tinha vendido esse apartamento. Foi por causa do papel de parede? Não. Talvez sim, talvez não. Mas o ponto aqui é que o papel de parede, ele valoriza o ambiente, cara. Ele renova o ambiente, ele muda a sensação, o negócio fica bonito, o apartamento, a casa fica bonito, fica legal, sabe? Ajuda bastante. Olha só esse papel de parede aqui, por exemplo, ó. Floral. É bonito, fica bonita a parede. Então, vantagens e benefícios. É perfeito para quem quer esconder manchas e outras imperfeições, como rachaduras finas que aparecem nas paredes. E também faz um ótimo trabalho em diminuir a altura do som, de fora para dentro e de dentro para fora. Faz um ótimo trabalho em diminuir o ruído também, o papel de parede. Além de tudo isso, o papel de parede é uma das maneiras mais rápidas de transformar um ambiente. Em menos de um dia, você transforma um ambiente sem bagunça e sujeira. A não ser quando você precisa fazer o serviço de remoção. Aí você precisa molhar um pouquinho, mas tipo, faz um pouquinho, não é bagunça demais, sabe? Igual se for trabalhar com tinta. O serviço de remoção, eu vou explicar mais pra frente depois como que funciona o serviço de remoção, mas basicamente o papel de parede ele é a base de água. A cola é a base de água. Então eu preciso umedecer aqui
o papel de parede para ele soltar da parede, sabe? Então, quando ele solta, eu vou puxando, muitas vezes sai uns pedacinhos, muitas vezes fica grudado a parte de trás aqui do papel, ó, porque, por exemplo, esse papel de parede aqui é vinílico, ó, ele tem uma camada vinílica aqui na frente. Aqui atrás é o papel, entendeu? Então, quando eu puxo o papel, muitas vezes sai essa camada vinílica aqui da frente e o papel fica grudado na parede. Aí eu tenho que umedecer a parede e aí ele vai criando as bolhas, vai soltando e aí eu passo a espátula e ele solta. E esses pedacinhos que caem no chão, molhado, então faz um pouquinho de bagunça. Mas nada tipo muita bagunça não, sabe? Depois você passa o rodo, a vassoura ali, passa um paninho, já tá tudo zero. Aí você tá pronto para instalar um papel de parede novo. Beleza? Durabilidade de papel de parede desse aqui, ó, mais ou menos de 5 a 12 anos ou mais. Vamos agora para os tipos de papel de parede que existe. Então, basicamente, existem 6 modelos de papel de parede, tá? Basicamente, existem 6 modelos. Quais são esses modelos, esses tipos de papel? Primeiro, papel de parede vinílico. Segundo, papel de parede vinilizado. Terceiro, o papel de parede TNT. O quarto modelo de papel de parede que existe é o papel de parede mica, que é esse daqui, ó. Deixa eu colocar o laser. Ó, vinílico, vinilizado, TNT, mica, adesivo e o papel de parede líquido, tá? Papel de parede vinílico, papel de parede vinilizado, papel de parede TNT, papel de parede mica, papel de parede adesivo e papel de parede líquido, ok? Esses 4 modelos aqui, ó, esses 4 primeiros modelos aqui, o papel de parede vinílico, vinilizado, TNT, mica, é preciso cola específica de papel de parede para fazer a instalação dele, beleza? O papel de parede adesivo, presta bem atenção que a gente já está entrando no assunto aqui sobre quais tipos de papel de parede que existe. E a partir daqui para frente você tem que prestar atenção nesse assunto para você ter domínio nesse assunto, beleza? Deixa eu falar aqui de novo, ó. Esses quatro modelos de papel de parede aqui, ó, o vinílico, o vinilizado, o TNT e o mica, precisa cola própria para poder fazer a instalação. Esse pacotinho aqui, ele vem por aqui de cola, vem 100 gramas. Esses 100 gramas aqui, ó, eu coloco na água, dependendo da quantidade de rolo que eu tenho que instalar, eu coloco na água, eu faço uma mistura, eu faço toda uma preparação. Ele fica que nem um mingau, tipo que nem um mingau. E aí eu tenho que passar aqui atrás para poder fazer a instalação do papel de parede na parede, beleza? Então, esses 4 modelos aqui, ó, precisa cola própria para papel de parede para poder fazer a instalação, beleza? O papel de parede adesivo, ó, em papel de parede adesivo não precisa passar cola como os papéis de parede tradicional, porque o papel autoadesivo já vem com a camada adesiva presente no material. Olha só, esse aqui é um papel de parede adesivo, tá? Deixa eu te mostrar aqui como é que funciona, ó. Já vem com a camada adesiva, ó. Então eu só tiro essa aqui, a parte de trás aqui, ó, tá pronto, ó. Já é autocolante, beleza? Então, basicamente, é assim que funciona. Esse aqui é um papel de parede adesivo. Eu não trabalho com papel de parede adesivo. O meu forte é trabalhar com papel de parede tradicional, que é esse daqui, ó, vinílico, vinilizado. Eu não trabalho com o TNT, não gosto de trabalhar com TNT, você vai entender mais pra frente por quê. E também com mica também não. Eu até vendo papel de parede mica, mas eu não trabalho com instalação com ele. O foco meu mesmo é com papel de parede tradicional, porque esse aqui é o que mais vende, é o tradicional, é o que mais vende, é o que mais as pessoas usam no Brasil, beleza? Então, seguindo aqui, ó, o sexto papel de parede, o papel de parede líquido, já os papéis de parede líquido, como o próprio nome diz, eles são líquidos, são substâncias misturadas e preparadas para ser aplicadas na parede, como se aplicaria massa corrida ou gesso, ou seja, você faz a preparação ali do produto, entendeu? Ele fica tipo que nem uma massa corrida, esse papel de parede líquido, aí você passa numa desempenadeira e passou e vai passando. Tipo como se fosse uma massa corrida. É assim que funciona o papel de parede líquido. Eu vou falar dele aqui mais pra frente, beleza? Agora, vamos falar agora sobre cada tipo de papel de parede e as suas características para você ter domínio nesse assunto, ok? Vamos falar aqui primeiro aqui agora do papel de parede vinílico. Dos 6 papéis de parede aqui, ó. Dos 6 papéis de parede que existe, dos 6 tipos de papel de parede que existe, vamos falar aqui agora sobre o primeiro. Vamos se aprofundar aqui nesse primeiro tipo de papel de parede. Então,
Esse aqui é o primeiro tipo de papel de parede que existe. Esse papel de parede aí, ó, papel de parede vinílico. Olha só a imagem dele aí, ó, para você ver mais ou menos o modelo. Aqui dá para ver que ele tem uma camada vinílica, tá? Não sei se dá para você perceber aí, ó, ele tem até um brilhozinho, tá vendo? Olha como que ele é. Ele tem alto relevo, essas flores aqui tem alto relevo. Eu tenho, olha aqui um vinílico aqui, ó. Ó, não sei se dá para você ver, ó. Mas tem um relevo, tá? E tem uma camada vinílica também, ó. Tem uma camada vinílica, tipo um verniz, como se fosse um verniz. Beleza? Então, esse papel de parede vinílico, ó, ele tem várias cores. Existem diversas estampas. Olha só. Olha o tanto, ó, olha os modelos. Existem vários modelos, diversas estampas. Pode ter espessura grossa, média ou fina. Aqui, ó, a espessura dele, a grossura dele, ó. Pode ter espessura grossa, média ou fina, dependendo dos relevos e texturas. Tem camada vinílica, que o diferencia dos demais papéis de parede. Alta qualidade e longa durabilidade. Fácil de limpar por ser lavável. Você pode usar um paninho úmido aqui, ó. Sujou? Sujou aqui, pega um paninho úmido e pode passar aqui, você limpa aqui, fica zero de novo. Esse papel de parede aqui, tem uma coisa que as pessoas falam sobre esse papel de parede aqui, que ele é lavável. Ah, eu quero um papel de parede lavável. O vinílico é um papel de parede conhecido como lavável. Mas não quer dizer que você... Não é lavável aqui sim que você pode jogar água, sabe? Molhar ele e jogar água. Não, não é nada disso. É lavável porque você pode passar um paninho úmido. Entendeu? Só isso, ok? Não pode jogar água porque o papel de parede, a instalação é feita com cola à base de água. Então, se eu molhar, como a cola é base de água, ele vai soltar da parede. Entendeu? Então, você pode fazer limpeza dele, manutenção dele com um pano levemente úmido, com um pano seco ou então um espanador. Beleza? Vamos falar aqui agora sobre os tipos de tamanho dos rolos que existe. Porque o papel de parede vinílico basicamente tem três tamanhos de rolo. Existe papel de parede com 53 centímetros de largura, que é esse aqui, que é o tradicional, que é o que eu trabalho bastante, tá? Existe papel de parede de 75 centímetros de largura, que eu quase não trabalho com esse papel de parede. E existe o de 1,06 m de largura, tá? Que esse também eu quase não trabalho com ele. Mas existe esses três tamanhos, ok? Então, o primeiro tamanho que existe é esse daqui, ó. Que eu tô até marcando aqui, ó, é 53 centímetros de largura por 9,5 ou 10 metros de comprimento, tá? Eu tô mostrando aqui, ó, tem 4 rolos aqui, ó, tem 2 pequenos, um médio e outro maior. Olha a linhazinha que eu tô colocando, que eu coloquei aqui, ó. Olha aqui no chão também, a linha segue, tá mostrando aqui os modelos. É tudo desse tamanho aqui, só que lógico, esse aqui já tem só um pedaço. Geralmente ele é mais grosso, o rolo é desse tamanho ali, ó, daquela grossura lá, tá? Mais ou menos. Não tem nenhum rolo fechado aqui pra mim te mostrar aqui agora. Mas, basicamente é isso daí. Beleza? Esqueci de falar pra você. Esse papel de parede aqui, ó, de 53 centímetros de largura por 9,5 ou 10 metros de comprimento, ele cobre, em média, uma parede, ó, esse rolo de 53 centímetros de largura por 9,5 ou 10 metros de comprimento, área de cobertura. Ele cobre, em média, uma parede de 4,3 metros quadrados. Isso depois das sobras dos cortes, dos recortes, das emendas de casar desenho, porque tem perdas, tá? Tem perdas esses papel de parede aqui, ó. Por exemplo, quando eu for instalar, por exemplo, esse papel de parede aqui, ó, eu corto a primeira folha na altura da parede, né? Passando 10 centímetros, 5 centímetros para cima, 5 para baixo. Então, a próxima folha que eu vou cortar para fazer a colocação, eu tenho que casar o desenho aqui, ó. Então, às vezes, eu tenho que movimentar a folha para cima ou para baixo. E muitas vezes, quando passa para cima que tem que casar o desenho, o que sobra aqui em cima, corta e é jogado fora. Entendeu? Jogado fora, assim, na questão. Muitas vezes, assim, tipo, jogado fora mesmo, no lixo. Muitas vezes a pessoa não quer. Ou muitas vezes eu até, tipo, oriento a pessoa, falo, a pessoa,
fica aí, você quer esse pedacinho aqui, você pode usar para decorar uma caixinha, pregar ou levar para um colégio, para as pessoas fazer algum trabalho nas escolas lá com as crianças, beleza? Mas tem perda quando você vai fazer instalação assim na parede, quando você vai casar com desenho, sem desenho, tem recortes, tem perda, beleza? Então, em média, faz 4,3 metros quadrados cada rolo desse daqui, depois das perdas e recortes, tá bom? O papel de parede de 75 centímetros de largura por 10 metros de comprimento, que ele é um pouquinho mais largo que esse aqui tem 53 centímetros de largura. O papel de parede, aí ó, tem 53 centímetros de largura esse daqui. O de 75 centímetros de largura por 10 metros de comprimento, ele faz em média, ó, 6,5 metros quadrados, beleza? E o papel de parede de 1,6 m de largura por 15 metros de comprimento, faz em média 14 metros quadrados. Esse papel de parede de 1,6 m por 15 metros de comprimento é como se fosse 3 rolinhos desse aqui, ó. Como se fosse 3 em 1. Beleza? Entre todos esses papéis de parede que eu acho que eu já até te falei, mas entre todos esses 3 papéis de parede aqui, o que eu mais trabalho é o de 53 centímetros de largura por 9,5 ou 10 metros de comprimento. Beleza? Esse aqui é o que eu mais trabalho, é esse daqui. Alguns detalhes técnicos, área de aplicação. Eu não vou ler tudo aqui não sobre esses detalhes técnicos, porque senão fica muita coisa, o vídeo já está ficando um pouco comprido. Mas depois você volta aqui o vídeo aqui, pausa, tira print e lê, estuda sobre esse assunto aqui, porque tem muita coisa, tá bom? Então eu vou fazer um complemento aqui, mais ou menos por cima aqui, para você entender. Área de aplicação, os papéis de parede é para ser instalado em ambientes internos, ok? Quarto, sala, corredor, lavabo, beleza? Cozinha, paredes de cozinha também, dependendo do lugar. Tem que ser um lugar estratégico que não pega umidade, que a parede não tenha também infiltração. Beleza? Basicamente é isso daí. Observação, aqui eu estou falando que a área para ser instalado esse papel de parede aqui, o ambiente tem que estar, a parede tem que estar pronta, tem que estar passado massa corrida, tem que estar lixado e pintado para a cola poder fixar bem aqui na parede, beleza? E quando você for fazer a instalação, a parede tem que estar limpa, tem que estar seca, tem que passar o pano. É muito importante você fazer a preparação da superfície. Lá dentro do meu treinamento, no meu curso, eu dou detalhes, eu falo com profundidade sobre o passo a passo como que é que você tem que fazer. Mas aqui eu só estou te falando basicamente o que você tem que fazer. Então você tem que limpar, tirar toda a poeira, tirar a teia de aranha, deixar tudo certinho, tudo bonitinho, tirar os espelhos, afastar os móveis. Então você tem que preparar um ambiente certinho, tá bom? Para poder fazer a instalação e ficar um serviço bem feito. Quando você vai em um ambiente e a pessoa quer colocar papel de parede na casa dela, mas a parede está só no reboco com a mão de tinta, você tem que dar uma analisada bem lá, porque se o reboco estiver bem lisinho, se estiver bem liso o reboco, for um reboco bem feito, estiver bem liso com a mão de tinta, até dá para colocar papel de parede, mas você tem que explicar lá para o cliente porque o ideal seria a parede estar com massa corrida, lixado e passado a tinta, beleza? Mas se ele quiser, se ele insistir e querer colocar e o reboco estiver bonito com a tinta, dá para colocar também, beleza, tranquilo. O importante é você escolher um papel de parede grosso, com a espessura grossa, porque quando você fizer a instalação, aí não aparece aquelas areias ou os ranhuras, sabe? O papel de parede cobre bem e aí fica um serviço bem feito, tá bom? Então é muito importante você explicar esse detalhe aí também para o seu cliente quando você for oferecer, quando você for prestar um serviço assim, vender o papel, tá bom? Deixar bem claro esse assunto. A aplicação é necessário cola à base de água profissional para fazer o serviço. Ela é comercializada separadamente, tá? Lá no fornecedor você compra papel de parede, você não vai comprar cola. Talvez tenha alguns fornecedores que até fornecem cola também, mas ela é comercializada separadamente. Você vai comprar o papel de parede do fornecedor para poder fazer a revenda e se você está querendo cola, você tem que comprar cola em outro lugar para poder fazer o serviço de instalação, beleza? Geralmente, quem faz o serviço de venda não precisa se preocupar com cola, porque você está vendendo papel de parede. A questão da cola é coisa do instalador, entendeu? É coisa do instalador. É o instalador que tem a responsabilidade de ter a cola para poder fazer a instalação.
Então, o vendedor de papel de parede ou o comprador de papel de parede não tem obrigação nenhuma assim, de se preocupar com esse negócio de cola, porque isso aí é por conta do instalador de papel de parede, beleza? Agora, a não ser que você vai trabalhar com instalação de papel de parede, você vai aprender lá no meu treinamento lá como fazer instalação de papel de parede, então é muito importante você saber, você comprar a cola, comprar esse material para poder atender essa demanda aí também, tá joia? Quando as pessoas precisam fazer esse serviço de instalação. Resistente à umidade? Não, não pode ser instalado em paredes com infiltração de água ou paredes que as pessoas jogam água, beleza? Resistente à luz? Sim. Lavável? Sim. O papel de parede vinílico é lavável, mas isso não significa que pode jogar água. Eles apenas podem ser limpos com espanador ou com pano levemente úmido. Limpezas e cuidados, limpar com espanador ou pano levemente úmido e não utilizar produtos químicos, beleza? A durabilidade de um papel de parede desse daqui, do vinílico, ou vinilizado ou TNT, basicamente são de 5 a 12 anos ou mais, ok? Vamos falar agora do papel de parede vinilizado. A diferença do papel de parede vinílico para o vinilizado, esse aqui, por exemplo, é o vinilizado ele não tem aquela camada vinílica, pode ver que ele é um papel seco, sabe? É só uma impressão em cima do papel, ele não tem uma camada vinílica. Essa aqui é a diferença, entendeu? Mas ele não deixa de ser um papel bom também. A diferença é que ao invés de você fazer a limpeza com pano levemente úmido, você vai fazer a limpeza com pano seco. Você não pode utilizar um pano molhado para fazer a limpeza dele. Ok? Você até pode, no vinilizado, você até pode usar um paninho levemente úmido, quase seco. Não tem problema não, tá? Eu trabalho com instalação de papel de parede há muitos anos, desde 2016. Então, na própria instalação, eu preciso molhar. Só que não é ideal você fazer limpeza direta, assim, pano bem molhado, como se fosse papel de parede vinilizado. Ok? O papel de parede vinilizado, você já pode... Não é molhado também, é só levemente úmido. Só para tirar uma sujeira, uma manchinha, alguma coisa. Tranquilo. Beleza? Então, o papel de parede vinilizado... A diferença para o vinílico é que ele não tem a camada vinílica, ok? Então, ele também tem variadas cores, diversas estampas, pode ter espessura grossa, média ou fina. Por exemplo, esse papel de parede aqui ele tem espessura grossa, ó. Ele é um papelzão bom, de qualidade, grosso. Ele só não tem a camada vinílica. Pode ter espessura grossa, pode ter espessura grossa, média ou fina, dependendo dos relevos e texturas. Não tem camada vinílica igual ao papel de parede vinílico. Durabilidade de 5 a 12 anos ou mais. O papel de parede vinilizado, ele só tem nesse tamanho aqui, ó, de 53 cm de largura por 9,5 ou 10 metros de comprimento. Eu trabalho com papel de parede desde 2016 e eu nunca vi papel de parede vinilizado de 75 cm de largura ou de 1,6 m de largura, beleza? Área de cobertura, esse papel de parede aqui, ó, ele faz em média, ele cobre uma parede, a área de cobertura dele, ele cobre em média uma parede de 4,3 metros quadrados, considerando perdas para casar os desenhos e as sobras dos recortes, beleza? A área de aplicação é igual ao papel de parede vinílico, é para ser instalado em ambientes internos, quarto, sala, corredor, lavabo. Observação também tem que estar preparando a superfície, o ambiente tem que estar preparado, a parede tem que estar pronta, tudo certinho. A aplicação é necessário cola à base de água, depois você dá uma lida aqui, de novo, para você ter domínio nesse assunto. Resistente à umidade não, resistente à luz sim, lavável não. O papel de parede vinilizado não é lavável, eles apenas podem ser limpos com um espanador ou com um pano seco, beleza? E limpeza e cuidados, limpar com um espanador ou pano seco. Atenção, não utilizar produtos químicos na limpeza. Durabilidade de 5 a 12 anos ou mais. Agora vamos falar do papel de parede TNT, tá? Qual que é a diferença do papel de parede TNT, vinilizado, e o... Vamos pegar aqui esse outro aqui, por exemplo, que é o vinílico também. Ó, tem uma camada vinílica. Qual que é a diferença do vinílico, vinilizado e o TNT? TNT, vinilizado e o vinílico. Qual que é a diferença? Esse aqui tem uma camada vinílica, esse aqui não tem a camada vinílica e tem espessura grossa, média e fina. Esse aqui não tem a camada vinílica e ele só tem na espessura fina.
tá bom? Essa que é a diferença. Ele é bem parecido com esse, só que a diferença é que ele é fino. A espessura dele é fino, não é igual, não tem espessura grossa igual o vinilizado. Essa que é a diferença. Eu particularmente não gosto de trabalhar com esse papel de parede TNT aqui, porque ele é um papel de parede bem fininho, ele é frágil pra caramba. Às vezes só de você passar cola nele assim, ele já tipo meio que derrete na sua mão. Ele forma muitas bolhas. Já aconteceu assim de acabar um trabalho, eu acabar um trabalho de instalação, terminar de fazer um serviço de instalação, olhar assim, o papel tá cheio de bolha, e depois seca e ainda não continua a sair aquela bolha. Então é um papel de parede que eu não gosto de trabalhar com ele não, porque ele não é de boa qualidade, sabe? A não ser que, eu não sei, até agora no momento eu não sei, de repente hoje em dia já estão fazendo papel de parede TNT da espessura mais grossa, de melhor qualidade, mas até o momento os papéis de parede TNT eu não curto trabalhar com eles não, beleza? Mas nada contra não, beleza? É só uma questão de tipo de material que eu gosto de trabalhar e o que eu não gosto muito de trabalhar. É igual pessoas profissionais aí que gostam de trabalhar com papel de parede, gostam de trabalhar com porcelanato e não gostam de trabalhar com instalação de pastilha, saca? Então é questão de gosto mesmo. Mas eu particularmente, eu gosto mais desse aqui, do vinílico e o vinilizado, porque esse papel de parede grosso, tem como você trabalhar com ele de boa, você movimenta ele, o acabamento fica bem feitinho, fica bonito, beleza? Então o TNT, ele também tem variadas cores, diversas estampas, tem espessura fina, não tem relevos ou texturas, não tem camada vinílica igual ao papel de parede vinílico, durabilidade de 5 a 12 anos ou mais. O tamanho do rolo também, ele é 53 cm de largura por 9,5 metros de comprimento, ou 10 metros de comprimento, tá bom? É só esse tamanho, 53 cm de largura por 9,5 ou 10 metros de comprimento. Não tem de 75 cm e também não tem de 1,6 m. Lembrando que essas medidas aqui só tem no papel de parede vinílico, tá bom? Só o vinílico, que é o primeiro que eu falei lá, que tem essas outras medidas aqui de largura de rolo. Beleza? Então, a área de cobertura cobre em média 4,3 metros quadrados o papel de parede TNT. Área de aplicação, mesma coisa do vinílico e vinilizado, é para ambientes internos. Observação, a parede tem que estar lixada, tem que estar preparada, passado massa corrida, tudo certinho. Se for para fazer instalação com papel de parede diretamente no reboco, com esse papel de parede TNT, pode ser que apareça ranhuras, respingo de areia, porque ele é um papel de parede bem fino, então ele pode ser que apareça esses defeitos da parede, beleza? Já deixando claro isso aí para você ficar entendendo sobre esse assunto. A aplicação é necessário cola à base de água, igual o vinílico e o TNT, tá bom? Limpeza, você pode usar um pano seco ou espanador, não usar produtos químicos, resistente à luz sim, lavável não, o papel de parede TNT não é lavável, eles apenas podem ser limpos com espanador ou pano seco. Beleza? Limpeza e cuidados, limpar com espanador, pano seco, atenção, não utilizar produtos químicos. Durabilidade de 5 a 12 anos ou mais. Vamos falar agora do papel de parede mica. Esse papel de parede é bonito. Esse papel de parede é um papel de parede grosso. Eu não tenho nenhum pedaço aqui do mica aqui não. Mas ele é um papel de parede muito vendido também, muito utilizado também. Esse papel de parede mica aqui, ele é muito bonito. Ele é um papel de parede que tem a espessura dele, ele tem uma espessura grossa, sabe? Ele é bem grosso, bem grosso. E aqui tem umas pedrinhas, tem alto relevo, é umas pedras mesmo aqui, ó, uma pedra chamada mica, tá bom? Então, ó, olha lá como é que ele fica instalado, ó. Muito usado em lavabo, em house de entrada de elevador, house de entrada de apartamento, é muito utilizado em parede de escritório, olha lá, salas, corredor, clínicas, salão de beleza, é muito usado esse papel de parede nesses ambientes assim, desse jeito. O papel de parede mica, ele também tem variadas cores, igual você está vendo aqui, ó. Diversas estampas, tem espessura grossa, tem relevos e texturas, tem camada vinílica igual ao papel de parede vinílico,
Durabilidade de 5 a 12 anos ou mais. E pode ser limpo com espanador ou pano levemente úmido. Apesar que você não pode esfregar muito ele assim, porque senão cai as pedras. Mas essas pedrinhas têm tipo uma camada vinílica, uma camada de verniz, sabe? Então você pode limpar com cuidado, com delicadeza, tranquilo. Tamanho do rolo. Em média, o papel de parede mica, olha lá um rolo dentro da caixa lá, ó. Ele é mais ou menos assim, ó, 91 centímetros de largura por 5,5 metros de comprimento. Existe também rolo de 91 centímetros de largura por 7 metros de comprimento. Mas o tradicional mesmo é esse aqui de 5,5 metros de comprimento. 5,5 metros de comprimento. Beleza? Mas o tradicional mesmo é esse rolo aqui de 91 centímetros de largura por 5,5 metros de comprimento. Em média, a área de cobertura, em média, cada rolo desse aqui, ó, faz em média 5 metros quadrados depois das perdas e recortes. Beleza? Olha ali, ó, como é que é o tamanho, a grossura. Por aqui dá para você ver mais ou menos a grossura que é esse papel. Olha só, ele é grossão, grosso. É como se fosse um carpete, sabe? É bem grosso. Então, alguns detalhes técnicos. O papel de parede mica são feitos para ser instalados, a área de aplicação, são feitos para ser instalados em ambientes internos, como por exemplo, quartos, salas, lavabos, corredor, cozinha, parede de escritório. Observação, a parede tem que estar preparada, tá? Passado massa corrida, lixada, tudo certinho. Pode passar diretamente aí o mica numa parede de reboco com a mão de tinta? Pode, dá tranquilo, porque ele é um papel de parede grosso, então ele cobre bem. É muito importante você tomar cuidado na cola. Você que é instalador aí, presta atenção na cola aí. É muito bom você utilizar um pouco daquela cola cascorês junto com essa cola outra tradicional aqui para fixar bem na parede, beleza? Apesar que se você estiver usando uma cola de qualidade, uma cola profissional aí de qualidade própria para papel de parede, que seja de boa qualidade, já resolve também, segura bem, fixa bem na parede, beleza? Agora se a cola sua não é muito boa, principalmente quando você for instalar em parede assim que está com reboco e tinta só, mas o reboco está muito bom, é bom você utilizar uma cola cascorê junta aí, misturada com essa cola em pó própria para papel de parede, beleza? Área de aplicação é necessário cola base de água, profissional, acabei de falar aqui. Resistente à umidade? Não é resistente à umidade, você não pode instalar o papel de parede, nenhum desses papéis de parede que eu falei aqui, do mica para trás, você não pode instalar em parede com infiltração, com problemas de água, com problemas de infiltração, lugar que as pessoas jogam água, não pode, beleza? Resistente à luz? Sim. Lavável? Sim. O papel de parede mica é lavável, mas isso não significa que pode jogar água. Eles apenas podem ser limpos com espanador ou com pano levemente úmido. Limpeza e cuidados: limpar com espanador ou pano seco ou pano levemente úmido. Tá? Atenção, não utilizar produtos químicos na limpeza. Durabilidade: o tempo de durabilidade é de acordo com as condições do ambiente. Geralmente a durabilidade é de 5 a 12 anos ou mais. Vamos falar agora do papel de parede adesivo, o quinto tipo de papel de parede, que é o papel de parede adesivo. Beleza? Como você pode ver aí, o papel de parede adesivo, ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Ele também tem variadas cores, diversas estampas. Existe com espessura grossa, média e fina. Existe com relevos, lisos ou com texturas. Tem camada vinílica, durabilidade de 5 a 12 anos ou mais. Olha só esse papel de parede aqui, ele parece um porcelanato, olha. É muito bonito, olha só o rolo, o tamanho do rolo. Olha só o tanto. Olha os modelos, olha o tanto que tem. Então vamos lá, olha o tamanho do rolo de papel de parede, do papel de parede adesivo. Os tamanhos de papel de parede adesivo que existe, os tamanhos dos rolos. Existe papel de parede adesivo, assim ó, de 10 por 10, 20 por 20, tá? 40 por 2 metros de comprimento, 40 centímetros. Esse aqui, por exemplo, é 50 centímetros de largura. Olha aí, ó, certinho, ó, 50 centímetros de largura. Ele é 50 centímetros de largura por 3 metros de comprimento. Mas existe papel aí de 45 centímetros de largura por 10 metros de comprimento. Existem vários tipos de tamanho, beleza? Área de cobertura depende do tamanho do rolo.
Depende do tamanho do rolo. Aí você tem que fazer o cálculo certinho para fazer para saber a quantidade de rolos que você precisa para essa parede. Eu até escrevi aqui, ó, em outro vídeo eu falo sobre como medir as paredes, como medir a altura da parede e a largura da parede e fazer o cálculo para saber a quantidade de rolos que já existe numa parede, caso você vai fazer um serviço de remoção de papel de parede, ou você fazer o cálculo, fazer a medida e fazer o cálculo para saber a quantidade de rolos que você precisa comprar para uma parede específica, beleza? Ou para também dar o preço, por exemplo, a pessoa quer saber, quanto você cobra para colocar papel de parede nessa parede aqui? Deixa eu fazer o cálculo aqui. Então você vai medir a parede. No outro vídeo eu estou ensinando certinho como é que você vai manejar a trena, como é que você vai medir a altura, a largura, como é que você vai fazer o cálculo certinho para saber a quantidade de rolos que já tem na parede ou a quantidade de rolos que você precisa comprar para colocar o papel de parede na parede específica. Beleza? Assiste lá, porque essa aula também é muito importante você ter domínio nesse assunto. Antes de começar a oferecer um papel de parede, você tem que ter domínio nesse assunto para você chegar no cliente, saber manejar a trena, ter domínio nela e saber fazer a medida, fazer as anotações, fazer o cálculo certinho para não ter erro, para não comprar papel de parede a mais ou faltar para fazer o serviço. Beleza? Então, você pode aprender também nesse assunto lá e ter domínio nesse assunto aí. Fica show. Alguns detalhes técnicos do papel de parede adesivo. Área de aplicação. Os papéis de parede. Área de aplicação. Presta atenção. Os papéis de parede adesivos são feitos para ser instalados em ambientes internos, como por exemplo, quarto, salas, lavabos, corredor, cozinha, azulejos, paredes de escritório, azulejos, vidros, portas, armários, fogão, geladeira, vários lugares que você pode colocar papel de parede adesivo. Até na capa do caderno da escola dos seus filhos você pode colocar, você pode decorar com papel de parede adesivo em vários lugares. Ele é um revestimento que você pode colocar em muitos ambientes, em muitos lugares, beleza? Observação, para aplicar é muito importante o ambiente, a parede está seca, o local que você vai colocar ali está limpo, está seco, sem poeira, sem teia de aranha, beleza? Para ele ter uma boa fixação. Depois você lê aqui mais sobre esses detalhes técnicos aqui, tá bom? Não é necessário cola à base de água profissional própria para papel de parede, comercializada separadamente, porque o papel de parede adesivo, como o nome já diz, ele já vem com essa camada adesiva, ele já é autocolante, beleza? Ó, aí. Beleza? Então, basicamente você só tira. Ó, você vai tirando a camada de trás aqui, ó. Ele é meio complicadinho de mexer. Eu gosto mais de trabalhar com papel de parede. Eu gosto mais de trabalhar com papel de parede tradicional mesmo, entendeu? Que você passa cola nele e faz a instalação. Entendeu? Mas basicamente é assim que funciona. É bonitinho ele, né? Meio de pedrinha parece. Eu gosto de trabalhar mais com papel de parede tradicional porque você passa cola aqui atrás, então você pode movimentar, sabe? E eu tô fazendo uma demonstração aqui mais ou menos para você ver e tipo, mas são vários detalhes, sabe? Você tem que colocar ele no prumo, você tem que colocar o papel de parede, você tem que colocar no prumo, ver se ele tá retinho aqui, porque se for com desenho, para não ficar o desenho torto na parede, tá? Então você tem que colocar no prumo para ver se tá retinho aqui a borda do papel de parede. Essa borda aqui, ela tá reta, ela não pode estar assim, assim. Ó, quando eu instalo essa folha, ele tem que estar acompanhando com a linha, ó. Beleza? Vamos seguir em frente então. Agora, alguns detalhes técnicos aqui falando do papel de parede adesivo ainda. Resistente à umidade? Não. Oi. Resistente à umidade? Não.
não é resistente à umidade, não pode ser instalado em paredes com infiltração de água ou paredes que as pessoas jogam água. Resistente à luz, sim. Lavável, sim. O papel de parede adesivo é lavável, mas isso não significa que pode jogar água. Eles apenas podem ser limpos com espanador ou pano levemente úmido, beleza? Limpezas e cuidados, limpar com espanador ou pano levemente umedecido com água. Atenção, não utilizar produtos químicos na limpeza. Não passe produtos químicos, não faça limpeza com os papéis de parede com produtos químicos, beleza? Senão você vai acabar estragando o papel de parede. Durabilidade, o tempo de durabilidade é de acordo com as condições do ambiente, mas geralmente em média de 5 a 12 anos ou mais. Vamos falar agora do papel de parede líquido. Como é que funciona o papel de parede líquido? O papel de parede líquido tem várias opções. Olha só que bonito. Olha como fica a parede bonita. Ele é bem parecido com o papel de parede mica, tá? Bem parecido. Depois que você faz a instalação na parede, ele fica com a espessura bem grossa, então fica bem parecido com o papel de parede mica. Lembra bastante o papel de parede mica. Ele também tem variadas cores, brilhos com glitter, pode ser de espessura grossa, média ou fina, dependendo da aplicação. Material composto por fibras de celulose, algodão, seda ou gesso, que precisa ser misturado com água e aplicado em paredes secas com uma desempenadeira. Então, depois que você faz toda a preparação ali do produto, você coloca na desempenadeira e aplica na parede, como se fosse passar massa corrida na parede. Beleza? Quantidade do papel de parede líquido. O peso do papel de parede líquido pode variar de acordo com a marca e o modelo, mas aqui estão alguns exemplos que eu trouxe para você aqui, ó. O papel de parede líquido da Ecoflox, textura de algodão Flock, pesa em média, pesa mais ou menos assim, ó, 1,250 kg e tem um rendimento de 5 metros quadrados. O papel de parede líquido algodão da marca Generic pesa 1,2 kg e tem as dimensões de 30 por 20, tá? Como se fosse esse daqui, ó. Deixa eu colocar aqui o laser para você ver certinho. Olha aqui esse produto aqui, ó. O laser tá aqui, agora vai acompanhando o laser aqui, ó. Olha aqui o kit, tá vendo? Então ele é 30 centímetros de largura por 20 de altura. Esse é o tamanho do kit. Ele pesa mais ou menos 1,2 kg. Cada kit de textura líquida rende de 4 a 5 metros quadrados em média, tá bom? Dependendo da condição da parede aplicada e experiência do aplicador. Então, depende muito da condição da parede aplicada, depende muito da condição da parede aplicada e experiência do aplicador, tá bom? Porque você pode passar assim, você pode deixar meio fininho ou pode deixar um pouco mais grosso. Área de aplicação. O papel de parede líquido não precisa ser usado apenas em ambientes internos. Aqui nesse caso, o papel de parede líquido é parecido com tinta, tá? Tem tinta que você compra que é só para ambiente interno. E tem tinta que você compra que é tanto para ambiente interno como externo. Então, depende muito da qualidade do material, beleza? Tem esse detalhe aí. Observação: para aplicar os papéis de parede nessas áreas, o local deve estar limpo, sem poeira. Antes de aplicar o papel de parede líquido, é importante que a parede esteja limpa, seca, livre de imperfeições, como buracos, rachaduras ou saliências. Para limpar a parede, pode-se usar esponja macia e um detergente neutro. A aplicação do papel de parede líquido é feita da seguinte forma. 1. Misturar o material com água. Você faz toda a preparação ali com água. Aplicar na parede seca com a desempenadeira. Então, depois você usa a desempenadeira, depois que você preparou o produto, usa a desempenadeira para aplicar na parede. Deixar secar por 24 a 48 horas. Aqui um detalhe muito importante que me fez lembrar dos outros tipos de papel de parede, o vinílico, vinilizado, TNT e o mica, é que o tempo de secagem desses papéis de parede aí é de 48 horas, beleza? 48 horas para secar totalmente. Muitas vezes você vai fazer um serviço de instalação para um cliente, você vai terminar de fazer a instalação do papel de parede, você vai ver que o papel de parede vai estar um pouco assim úmido, vai estar assim um pouco manchado, molhado, vai ter manchas, porque a cola é a base de água, então você vai ter molhado, vai ficar um pouco manchado, às vezes vai formar um pouco de bolha, é totalmente normal acontecer isso. E dentro de 48 horas, seca totalmente, some as manchas, some as bolhas e fica tudo 100%, beleza? Não precisa se preocupar quando você terminar de fazer a instalação do papel de parede, porque isso é totalmente normal acontecer. O
papel ficar manchado. Eu depois vou achar uma foto aqui, eu vou colocar colocar uma foto aqui para você ver. Aqui nesse slide aqui. Depois eu vou achar uma foto e vou colocar aqui para você ver como que fica. Logo depois que você faz a instalação, você vai ver um serviço que eu fiz. A parede toda manchada assim, às vezes com bolha. E é totalmente normal, tá bom? Mas dentro de 48 horas, seca tudo, fica tudo perfeito. Ok? Resistente à umidade? Não, não pode ser instalado em paredes com infiltração de água ou paredes que as pessoas jogam água. Resistente à umidade? Não, não pode ser instalado em paredes com infiltração, beleza? Resistente à luz? Sim. Lavável? Lavável? Sim, mas isso não significa que pode jogar água. Depende também. Depende do material. Se o material for específico para ambiente externo e interno, então você pode lavar tranquilo, entendeu? Mas se for só para ambiente interno, você não pode jogar água. Aí você pode só limpar com um pano levemente úmido ou com espanador, beleza? Limpeza e cuidados, limpar com espanador ou pano levemente umedecido. Papel de parede líquido tem uma excelente durabilidade. Com os cuidados devidos, ele pode durar por vários anos sem precisar de manutenção. Eu acho que é em torno mais ou menos aí de 5 a 12 anos ou mais também, em média também, mais ou menos, tá? O papel de parede líquido. Então é isso aí, eu acabei de falar para você aqui agora sobre os 6 tipos de papel de parede que existe. Entre esses 6 tipos de papel de parede que existe, o vinílico, vinilizado, TNT, mica, adesivo, papel de parede líquido, o que eu mais trabalho entre todos esses tipos de revestimento aqui com papel de parede, o que eu mais trabalho é o papel de parede vinílico e o vinilizado, que são esses, que é basicamente esses dois modelos aqui, ó, o vinílico e o vinilizado, beleza? Basicamente são esses dois modelos aqui os que eu mais trabalho, é tipo 80-20. Eu trabalho mais com 80% dos papéis de parede vinílico e 20% do vinilizado. E nesse tamanho também, de 53 cm de largura por 9,5 ou 10 metros de comprimento. Beleza? Eu vou falar aqui um pouquinho para você como é que funciona a questão lá do fornecedor, para você ter uma noção sobre esse assunto aqui, como é que funciona. Como que funciona a questão do fornecedor? Ó, lá no fornecedor existem vários tipos de papel de parede, vários modelos, tá? Vários tipos de papel de parede, vários modelos com estampas, espessuras, com relevo, sem relevo, liso. Tem vários tipos de papel de parede, vários modelos de papel de parede lá. Com desenho, sem desenho, papel de parede linho, tá? Geométrico, 3D, tem vários, arabesco, tem vários tipos de papel de parede lá no fornecedor. Ó, o que que acontece? Lá no fornecedor tem mostruários de papel de parede, lá tem vários tipos de papel de parede, tá? Olha só esse daqui, por exemplo, ó o tanto de modelo de papel de parede que tem aqui, ó. Olha o tanto de cores, tá vendo? Esse aqui são os papéis de parede linho. Olha o tanto de cor. Tipo um arco-íris, ó. Então tem tem uns papéis de parede aqui, ó. Lá tem uns, lá no fornecedor, existe Então lá no fornecedor existe catálogo físico assim, ó, que eu uso bastante para atender meus clientes também. Quando eu vou em algum ambiente aí, algum lugar para atender os clientes, eu levo esse catálogo, eu tenho outros também. Então eu levo lá para o cliente chegar lá, ele vê, ele olha o modelo certinho, ele vê, ele sente a textura, ele vê a espessura do papel de parede, tá? Vê certinho, escolhe e aí para poder fazer o pedido. Então lá no fornecedor existe catálogos, olha aqui, ó, olha o modelinho aqui de catálogo que eu coloquei aqui, ó. São todos catálogos aqui, ó. Então você pode adquirir esse catálogo lá com o fornecedor para estar oferecendo aí para o seu potencial cliente, beleza? Além desse catálogo físico, você também tem um catálogo virtual que você pode mandar, enviar as imagens por WhatsApp aí para os seus potenciais clientes. De repente uma pessoa lá do outro bairro entra em contato com você, eu quero um papel de parede, você tem uns modelos aí para me mandar? Então você manda por WhatsApp, ou você pode criar um site também e adicionar essas imagens aí no site também.
Aí você só manda o link do seu site lá para a pessoa e a pessoa entra no seu site e olha todo o catálogo lá que você tem com os modelos de papel de parede disponível, entendeu? E aí você pode rechear seu site lá com um monte de modelo de papel. E quando a pessoa escolhe, ela te fala tudo certinho qual que é a referência, com o código, tudo certinho que você coloca, adiciona o código, a referência em cada um, para você se localizar. E aí você pede para o seu fornecedor depois você faz a venda, saca? Então, lá no fornecedor tem diferentes tipos de valores. Lá tem papel de parede de R$20, de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Tem vários tipos de preço lá também, tá? E a forma que o fornecedor usa para enviar esses papéis de parede diretamente para o seu cliente, aí na sua casa, aí na sua cidade ou na sua região, ou para o seu cliente que mora em outra cidade e outro estado, a forma que o fornecedor envia esse produto é por transportadora correio ou transportadora azul. E tem outros tipos de transportadora também, mas essas aqui são a tradicional, correio ou a transportadora azul. Correio tem duas modalidades, tem dois tipos de envio. Ou tem a modalidade PAC, que é de 2 a 12 dias úteis, e tem a modalidade SEDEX, que é de 2 a 4 dias úteis. Tá? Em média é isso daí que demora para chegar o produto para você. E tem também a transportadora azul. Eu gosto bastante de trabalhar com a transportadora azul, porque eles são bem rápidos, eles trabalham muito, muito bem. Então, em média, é de 2 a 4 dias úteis para chegar o produto aqui, é bem rápido. Então, quanto que dá para mim ganhar dinheiro com venda de papel de parede? Eu fiz um exemplo aqui para você ter uma noção, mais ou menos aqui como é que funciona. Em média, só deixar claro aqui para você, ó, que em média eu tenho R$100 de lucro líquido por papel de parede, beleza? Nesse exemplo aqui, ó, eu vendo papel de parede a R$229, pago para o meu fornecedor lá R$109 do papel, mando o valor do frete, entendeu? E aí, desses R$229, depois que eu desconto o valor do papel de parede do fornecedor e mais o frete, me sobra R$100 de lucro líquido. Em média, todas as vendas de papel de parede que eu faço, eu tenho lucro sempre assim, ó, acima de R$100. Tem papel de parede que eu vendo a R$297 e eu pago lá para o meu fornecedor R$82. Entendeu como é que é? Então, é mais ou menos isso, é mais ou menos assim que funciona a questão das vendas e o lucro. Então, nesse exemplo aqui, ó, se eu vendo 4 rolos de papel de parede, eu tenho R$400 de lucro líquido. Se esse papel de parede chega aqui para mim, na minha cidade, e eu vou fazer a instalação desse papel de parede, desses 4 rolos, eu tenho mais R$316 de lucro líquido para fazer a instalação, porque é R$79 de lucro líquido por rolo, a instalação por rolo. Na verdade, eu cobro R$85 por rolo, mas lá naquele outro vídeo que eu falo sobre se trabalhar com papel de parede dá dinheiro ou não, lá eu explico que eu tenho despesa de espátula, de lâminas, de espátula de silicone. Então, depois que eu desconto esses materiais e ferramentas, me sobra R$79,01 por rolo. Então, a instalação de 4 rolos me dá R$316,04 de lucro líquido. Então, se eu vender 4 rolos e fazer a instalação desses 4 rolos, eu tenho um total de R$716,04 de lucro líquido, ok? Então, se eu fizer esse trabalho aqui em 4 dias seguidos, por exemplo, eu vendo 4 rolos e faço instalação de 4 rolos. Todo dia, 4 dias seguidos, segunda, terça, quarta e quinta, eu tenho um total de R$2.864,16 de lucro líquido. R$2.864. Beleza? É basicamente assim que funciona o meu trabalho. Então, quanto tempo demora para fazer a instalação de 6 rolos? Aqui eu fiz uma simulação aqui, ó, de quanto tempo demora, só para você ter uma noção, de quanto tempo demora para me instalar 6 rolos de papel de parede. Você está falando assim, você deve estar pensando assim, tá bom, Júnior, tá, você vende 4 rolos de papel de parede, aí você faz a instalação de papel de parede, quanto tempo você demora para, você deve estar com essa dúvida, quanto tempo demora para fazer a instalação desses 6 rolos, de 4 rolos? Bom, olha aqui, ó, em média, se eu começar por volta de 13 horas da tarde, por volta das 17 horas eu já terminei a instalação. Em média são 4 horas de serviço para mim fazer a instalação de 4 rolos.
Aqui nessa foto, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ampliar aqui para você ver. Por exemplo, aqui nessa sala aqui, ó, na parte da janela foi 2 rolos e aqui nessa outra parede foi 4 rolos. Então foi um total de 6 rolos. Inclusive tá aqui, ó, os papel de parede aqui, ó. 6 rolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Esses 6 rolos aqui, eu fiz a instalação, eu demorei em média 4 horas foram 4 horas de serviço. Que demora em média, tá? Eu tô falando aqui em média. Tá vendo ali aquele armário? Tá vendo a janela? Esse lugar tem recortes, então demora um pouquinho, mas dependendo do lugar, se a parede for toda lisona, é bem rápida a instalação. Mas se tiver muito recorte, pode ser que demore um pouquinho mais de 4 horas, mas em média é 4 horas de serviço, beleza? Como que funciona o serviço de vendas e instalação? Funciona assim, ó. O cliente entra em contato comigo, fala, Júnior, tudo bem, estou querendo um papel de parede, decorar aqui meu ambiente, meu apartamento, meu escritório, minha clínica, meu salão de beleza. Estou querendo colocar um papel de parede. Beleza. O que acontece? Aí eu pego o endereço do meu cliente e vou lá para mostrar o catálogo de papel de parede para ele. Quando eu chego lá, no ambiente, eu vou tirar a medida da parede, da altura e da largura, e aí eu faço o cálculo para saber quantos rolos que precisa para cada parede do ambiente. De repente eu chego lá no meu cliente, ele quer colocar papel de parede na sala, no quarto, no corredor, então eu tiro medida desses ambientes e marco a quantidade de rolos que precisa para cada parede dessa, para cada ambiente. Beleza? Depois que eu faço o cálculo e coloco a quantidade de rolos, por exemplo, 4 rolos para a sala, 3 rolos para o quarto, 2 rolos para o corredor, mais 4 rolos lá para o outro corredor. Então eu faço tudo à medida e depois que eu tenho esses números, com essas anotações, a gente senta e ele olha o catálogo, tudo certinho, escolhe para cada parede de cada ambiente. E aí, quando ele termina de fazer a escolha, decidir tudo certinho, o papel de parede para cada ambiente, o que acontece? Ele pega e faz o pagamento para mim poder fazer o pedido desses papéis de parede. Entendeu? E geralmente o pagamento, quando o cliente faz o pagamento para você, vai acontecer com você também. Muitas vezes você vai receber em dinheiro. Vai acontecer de você receber o pagamento dos papéis de parede que você vendeu em dinheiro, o cliente vai te pagar em dinheiro ou vai fazer a transferência por Pix, mas já estou te avisando aqui, pode se preparar que você vai receber também muito em dinheiro também, tá? Você vai receber assim em dinheiro também, não é só Pix não, acontece muito de você receber dinheiro também. E aí o que acontece? Depois que você recebeu o dinheiro, você vai fazer a transferência, vai fazer o depósito lá para sua conta, tá? Ou não sei. Depois que você fez você tá com esse dinheiro aqui que o cliente pagou os papéis de parede para você, aí você vem para a segunda etapa aqui, ó, para a segunda parte, que é o que? Entrar em contato com o fornecedor. Essa aqui é a primeira parte, ó, parte do cliente. Depois que ele fez o pagamento para você, você vai entrar em contato lá com o fornecedor. E aí eu entro em contato lá com o fornecedor, faço os pedidos do produto, eu passo lá para o meu fornecedor, falo, olha, eu quero 4 rolos desse linho cinza com brilho, passo a referência tudo certinho, que eu tenha acesso a essa referência. Quero 4 rolos desse madeira ripado, mais 2 desse outro modelo de madeira ripado também. Quero mais 3 modelos desse outro modelo aqui e mais tantos desse floral aqui, 3 modelos desse floral aqui também. Beleza? Depois que eu passo o pedido dos modelos de papel e a quantidade, eu envio para o meu fornecedor o endereço do meu cliente, ou o endereço aqui de casa. Por exemplo, geralmente quando os papéis de parede, quando é aqui da minha cidade, aqui na minha região, geralmente eu vou lá fazer a instalação dos papéis de parede, entendeu? Mas, e quando é aqui na minha cidade, na minha região, eu mando vir os papéis de parede aqui para minha casa, para o meu local, para o meu escritório, e aí a partir daqui eu vou lá e entrego diretamente para o cliente e já faço a instalação, beleza? Mas quando é para outra cidade, outro estado, que acontece muito também de vender assim para outros lugares, eu mando o endereço do cliente lá para o meu fornecedor, ou então o endereço aqui de casa,
E aí o meu fornecedor vai fazer o cálculo do frete. Através da quantidade de rolos, ele faz o cálculo para saber qual que é o valor do frete. Depois que eu faço o pedido do produto e envio o endereço de entrega e faço o pagamento do produto, eu faço o pagamento dos produtos com o valor do frete, tá bom? É assim que funciona. Deixa eu voltar aqui antes, ó. Eu vou lá no cliente, tiro medida das paredes tudo certinho, eu mostro o papel de parede para ele, ele escolhe, ele faz o pagamento para mim. Depois que eu recebo, eu entro em contato com o meu fornecedor, passo os modelos de papel, passo o endereço. Depois que eu passo o endereço, ele retorna para mim com o valor total dos papéis de parede, mais o valor do frete. Então, depois que eu faço o pagamento dos produtos e mais o frete, mais o valor do frete, o meu fornecedor envia esses produtos para mim. Depois que esse produto chegou aqui para mim, tá aqui comigo, correio buzinou ali, me entregou o produto. Eu vi de qual que é esse produto, de quem que é esse produto, eu vi o cliente que é o dono desse produto. Então, depois disso, eu pego e entro em contato com o cliente, falo para ele, olha, seu papel de parede aqui chegou e agora a gente precisa agendar um dia e a hora aí para a gente fazer a instalação do seu produto. E aí, eu organizo com ele, eu vejo um dia e a hora para poder fazer a instalação desses papéis de parede. E aí, no dia e na hora de fazer a instalação, eu vou lá e faço a instalação dos papéis de parede. Assim que eu terminei de fazer a instalação do papel de parede, ele pega e faz o pagamento para mim. Geralmente, de novo, vai acontecer muito com você também. Muitas vezes ele vai fazer o pagamento para você por dinheiro, muitas vezes ele vai pagar para você por dinheiro, ou vai fazer transferência em Pix, tá? Ou ele vai fazer o Pix para você. Mas acontece também de você receber dinheiro também, o pagamento do serviço da instalação em dinheiro, beleza? As duas formas tá valendo. Eu prefiro sempre mais por Pix. Dinheiro é muito difícil acontecer de receber dinheiro assim. Aqui nessa parte aqui, ó, você pode instalar papel de parede todo dia se você quiser. Se você quiser, você pode instalar papel de parede o dia inteiro. Eu não trabalho assim, eu não gosto de trabalhar assim, instalando papel de parede o dia inteiro. Eu gosto de trabalhar sempre assim na parte da tarde, sabe? Eu não gosto de trabalhar assim na parte da manhã e na parte da tarde instalando papel de parede. Eu geralmente instalo papel de parede só na parte da tarde. Na parte da manhã eu gosto de focar em mim, no meu desenvolvimento pessoal, para mim estudar, para mim aprender, fazer exercício físico, ir para academia, praticar meditação, uma série de coisas. Enfim, focar no meu desenvolvimento pessoal, beleza? Mas se você quiser, sem problema, você pode trabalhar durante o dia inteiro e se você quiser, não tem problema nenhum. Aqui eu fiz uma simulação aqui, ó. Se eu instalar 10 rolos a R$ 79,00, que é o valor já descontado da despesa dos materiais e ferramentas, me sobra R$ 79,00 de lucro líquido por rolo. Se eu instalar 10 rolos, em um dia eu tenho R$ 790,00 de lucro líquido. Isso aqui eu estou falando só de instalação, beleza? Estou falando só de instalação. Se eu dividir isso aqui em duas tardes, que geralmente é como eu trabalho, eu tenho R$ 790,00 em duas tardes de trabalho. Aí eu tenho o resto da semana para fazer outras coisas que eu quero. Isso aqui eu estou falando só da instalação. R$ 790,00 para instalar 10 rolos. Se eu tivesse vendido 10 rolos, tivesse um lucro de R$ 100,00, eu teria R$ 1.000 de lucro de venda de papel de parede e mais R$ 790,00 de lucro pela instalação do papel de parede. Beleza? Por que é importante você ficar sabendo de todas essas informações? O mercado está em crescimento, você tem uma oportunidade de crescimento exponencial, você pode ter seu próprio negócio com baixo custo inicial. Lembrando, assiste aquele outro vídeo lá sobre quais materiais e ferramentas são necessários para trabalhar com papel de parede. Lá você vai ter uma noção de o que você precisa para começar para trabalhar com isso aqui. Então você pode trabalhar com agendamento, com dia e hora marcada, decorar seu próprio ambiente, porque você sabe qual a melhor opção. Você pode oferecer seu produto para uma variedade de clientes, ter clientes felizes com o resultado, porque você tem domínio sobre o assunto e oferece o melhor. Beleza? Então, é isso aí. Nesse vídeo você aprendeu quais tipos de papel de parede que existe. Você aprendeu que os papéis de parede é um revestimento para paredes e ele decora, muda a sensação dos ambientes. Além disso, você viu as vantagens e benefícios. O papel de parede é ótimo para quem quer decorar, renovar e valorizar o ambiente. É perfeito para quem quer esconder manchas e outras imperfeições como rachaduras finas que aparecem nas paredes. Sabe aquelas rachaduras fininhas que aparecem na parede? Ou manchados de criança brincando assim na casa. Geralmente a parede fica manchada, então ele é excelente para
fazer esse trabalho aí, para esconder essas manchas e outras imperfeições. Também faz um ótimo trabalho em diminuir a altura do som, tanto de fora para dentro, como de dentro para fora. Beleza? Ele é ótimo para diminuir os ruídos externos. Além de tudo isso, o papel de parede é uma das maneiras mais rápidas de transformar um ambiente. Em menos de um dia você transforma um ambiente sem bagunça e sem sujeira. A durabilidade pode variar entre 5 a 12 anos ou mais. Você também aprendeu sobre cada um dos 6 tipos de papel de parede. Você aprendeu sobre o papel de parede vinílico, vinilizado, TNT, papel de parede mica, papel de parede adesivo, papel de parede líquido. Você viu como é que funciona cada um deles. Você também aprendeu sobre os detalhes técnicos. Você aprendeu com profundidade sobre cada tipo de papel, incluindo detalhes técnicos, tamanho de rolo de papel, área de cobertura, área de aplicação, detalhes sobre resistência à umidade, resistente à luz, lavável, limpeza e cuidados e durabilidade. Beleza? Você viu também, eu te falei lá que o papel de parede que eu mais trabalho é o vinílico e o TNT. É tipo 80-20. Eu trabalho mais com 80% dos papéis de parede vinílico, 20% papel de parede vinilizado. Beleza? Esses daqui são os dois que eu mais trabalho. Você viu lá sobre os fornecedores, eu te falei como que funciona a questão de mostruários, questão de frete, como é que funciona lá com os fornecedores, os valores, tipo de valores, para você ter uma ideia mais ou menos como é que funciona, frete, beleza? Você viu quanto que dá para ganhar com a venda de papel de parede, você viu que mais ou menos dá para mim, quanto que dá para faturar mais ou menos por rolo vendido, você viu que é mais ou menos isso daí, ó, fiz um exemplo para você, mas esse exemplo aqui pode ser, o seu lucro pode até aumentar, tá bom? Dependendo aí, vamos supor que você vende o papel de parede a 229, mas você paga lá no papel, o fornecedor, a 65, tá? Seu lucro aqui aumenta, já vai para 144, se eu não estou enganado, beleza? Então, nesse exemplo aqui, ó, se eu vender 4 rolos, eu tenho R$400 de lucro líquido. Se eu fizer a instalação desses 4 rolos, eu tenho mais R$316 de lucro líquido. Dá o total de R$716 de lucro líquido. Se eu fizer esse serviço aqui em 4 dias, se eu faço esse serviço aqui, ó, 4 dias em uma semana, um serviço desse aqui por dia, segunda-feira, terça, quarta, quinta, 4 serviços desse aqui, ó, eu tenho R$2.864 em 4 dias. Ou se eu trabalhar uma vez por semana, fazer uma venda desse serviço aqui, instalação desses 4 rolos, uma vez por semana, em um mês, porque o mês tem 4 semanas, um mês eu tenho R$2.864, R$2.864,16, beleza? Se eu fizer em 4 dias seguidos, eu tenho R$2.864. Aí eu tenho o resto do mês para fazer o que eu quiser. Por exemplo, se você está querendo focar num projeto, está precisando de dinheiro para focar num projeto, trabalhar com outra coisa, você pode, tá vendo aí o tanto de tempo que você tem para poder trabalhar em outra coisa, ou sobreviver para estar estudando e fazendo outra coisa, não sei o que você quer, mas você tem muito tempo e dinheiro para fazer outras coisas que você quer, beleza? Você viu aí que quanto tempo que demora para instalar, quanto tempo demora a instalação? Eu fiz aqui nesse exemplo aqui de 6 rolos, em média demora 4 horas para mim fazer a instalação de 4 rolos. E como funciona o serviço de vendas e instalação? Você viu aí, eu te falei lá que eu entro em contato, o cliente entra em contato comigo. E você viu também como que funciona o serviço de vendas e instalação. Você viu que o cliente entra em contato comigo, aí eu agendo o dia e a hora para mim fazer o atendimento, eu faço a venda do papel de parede, faço as medições lá das paredes, dos ambientes que ele quer colocar papel de parede. Quando eu termino de fazer as medições, eu tenho a quantidade de rolos por ambiente, aí ele escolhe o papel de parede que ele quer para cada parede de cada ambiente, faz o pagamento para mim em dinheiro ou Pix. Assim que ele termina de fazer o pagamento, eu entro em contato com o meu fornecedor, faço o pedido dos papéis de parede. Assim que chegam os papéis de parede aqui para mim, eu entro em contato com o meu cliente, essa terceira parte aqui, eu entro em contato com o meu cliente, agendo o dia e a hora para mim poder fazer o serviço de instalação. E assim que eu termino de fazer o serviço de instalação, ele faz o pagamento para mim ele faz o pagamento para mim do serviço de instalação, beleza? Aí esse pagamento, ele pode pagar para mim por dinheiro, acontece muito de pagar por dinheiro, ou Pix, transferência por Pix, beleza?
Além disso, eu te falei também lá no começo que saber essas informações é muito bom porque você agora sabe que o mercado está em crescimento, você tem uma oportunidade de crescimento aí exponencial, sabe? Você tem uma variedade de clientes, tem uma variedade de produtos que você pode estar oferecendo. Você pode trabalhar nesse ramo e ter seu próprio negócio com baixo custo inicial. Assiste aquele outro vídeo lá sobre quais são os materiais e ferramentas que são necessários para trabalhar com papel de parede. Lá você vai entender sobre custo de investimento. Você vai ter uma noção. Você vai ver lá que com menos de R$ 100 dá para você começar a trabalhar com vendas e instalação de papel de parede. Você pode decorar seu próprio ambiente. Você pode trabalhar com agendamento, com dia e hora marcada para ter mais tempo para você, família, amigos, poder estudar. Você pode decorar seu próprio ambiente porque você sabe qual a melhor opção. Você pode oferecer seu produto para uma variedade de clientes, casas, apartamentos, escritórios, empresas, clínicas, salão de beleza, etc. Ter parceria com lojas de materiais de construção para prestar serviço de instalação de papel de parede, empresas de construção e reforma para vender os seus produtos, ok? Ter clientes felizes com o resultado, porque você tem domínio sobre o assunto e oferece o melhor, sabe quais tipos de papel de parede existem, pode escolher o melhor para focar e trabalhar com ele, beleza? Então, agora você já conhece os principais tipos de papel de parede e pode escolher com segurança e confiança a melhor opção para você ou para os seus clientes. Então é isso aí, muito obrigado por ter ficado até aqui, espero de coração que você tenha entendido sobre esse assunto aí, sobre como que funciona, quais tipos de papel de parede que existe. Espero que você tenha entendido como que funciona cada um desses modelos de papel de parede. E eu tenho alguns recadinhos aqui, ó. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Dá um like nesse vídeo aqui se você gostou. Compartilha com quem você ama. Talvez você conhece algumas pessoas aí que estão precisando. Talvez você ache que esse conteúdo aqui vai ajudar algumas pessoas. Compartilha ela com ela, que eu tenho certeza também que vai ajudar. Principalmente se ela está querendo ter uma renda extra, se ela está querendo desenvolver uma nova habilidade para trabalhar com alguma coisa que proporciona ela ter mais tempo e dinheiro, se ela quer trabalhar com dia e hora marcada, compartilha lá com essa pessoa, compartilha com quem você ama, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante com esse assunto, beleza? E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Então é isso aí, te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau!